Luísa de Coligny, princesa de Orange. Entre os filhos do almirante Coligny, da França, estava Luísa. O seu pai havia lhe dado uma boa educação, mas ele e a sua mãe, cujo lema era: "Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor", deram a ela o que era ainda melhor: a sua fé reformada. Durante a sua infância, seu pai estava envolvido nas guerras dos huguenotes, lutando e sofrendo pela fé reformada. No entanto, suas cartas para ela eram cheias de beleza e demonstravam um caráter sublimemente cristão. Dentre os seus oficiais estava um rapaz que, embora jovem, possuía tanta sabedoria que fora admitido ao conselho dos huguenotes: o jovem Charles de Teligny. Ele logo se tornou um pretendente à mão de Luísa, e a conquistou. O seu pai deu a ela o seguinte conselho: "Você tem outros pretendentes, ricos e nobres, mas eu aconselho a escolher Teligny como seu esposo." Eles se casaram em Rochelle, em 1571. Houve, então, uma trégua e um certo período de paz, depois das guerras, mas infelizmente não durou muito tempo. Pois quando Henri de Navarra estava para casar com Margarete da França, Coligny foi a Paris para o casamento, ao qual Teligny e Luísa também compareceram. Teligny havia sido avisado, por uma carta anônima, a não se dirigir para lá, mas assim como Coligny, ele também era, infelizmente, muito confiante. À meia-noite de 24 de agosto de 1572, o sino da igreja do outro lado do Louvre tocou o sinal do terrível massacre, e 25.000 huguenotes, somente em Paris, foram mortos ou gravemente feridos. Dentre as vítimas deste horrível massacre estavam ambos: o pai, esposo de Luísa. O seu pai foi brutalmente assassinado em seu próprio quarto. O seu marido conseguiu escapar pelo telhado juntamente com o pastor de Coligny. Teligny era tão popular que um dos guardas que fora enviado para matá-lo não conseguiu fazê-lo. Mas depois vieram os soldados do Duque de Anjou e o mataram. Não se sabe bem como, mas Luísa conseguiu escapar. O mais provável é que ela tenha fugido sozinha e a pé. Ela caminhou o mais depressa que pôde até o castelo do seu pai, em Châtillon, em Burgundy, a fim de avisar a sua madrasta e aos seus irmãos que fugissem. Parece que a sua fuga foi tão rápida que ela conseguiu chegar lá antes que qualquer notícia sobre o massacre chegasse até sua família. As tristes notícias que trouxe foram como um raio caindo sobre eles. Mas não havia tempo para prantear, apenas para fugir, e talvez nem para isso. Eles então consideraram que era mais seguro dispersarem-se em sua fuga. Os seus 2 irmãos mais velhos imediatamente saíram e conseguiram escapar com segurança, bem como a sua madrasta. Luísa, juntamente com o seu primo, fugiram para Genebra. Mas o seu irmão mais novo, um menino de extraordinário potencial, e o predileto do seu pai, foi capturado e levado de volta para Paris. Assim Luísa, com apenas 19 anos de idade, tornou-se órfã, viúva, exilada e ainda por cima em pobreza, visto que a propriedade do seu pai fora confiscada. Ela permaneceu em Genebra e em Berna por algum tempo, mas finalmente seguiu a caminho de Heidelberg, aquele verdadeiro abrigo para os refugiados huguenotes, onde ela foi o mais cordialmente possível recebida pelo príncipe eleitor Frederico III, do Palatinado. Os franceses chegaram a oferecer a ela propriedades se renunciasse à sua fé reformada, mas assim como Moisés, ela preferiu a pobreza a todas as riquezas da França. Em Heidelberg, ela conheceu Charlotte de Bourbon, que também havia sido exilada, e encontrara refúgio ali. Elas se tornaram uma só alma em seu sofrimento e amizade. Algum tempo depois, o Duque de Anjou, que era o líder do grupo que havia assassinado seu pai e seu esposo, passou por Heidelberg, em seu caminho para tomar o trono da Polônia. O príncipe Frederico estava conduzindo por entre a galeria de retratos dos reis, rainhas e príncipes no castelo, quando apontou para o retrato de Coligny e perguntou ao duque se ele sabia de quem se tratava. Sim, ele respondeu, o almirante. Frederico não pôde mais se controlar e disse: são dele, o melhor dos homens, o mais sábio e mais grandioso capitão de toda a Europa, os filhos que eu tenho sob a minha proteção. Pois não fosse isso, os cães da França os teriam destruído, tal como fizeram ao seu pai.
O duque ficou muito amedrontado com estas palavras, como bem deveria. Mas o eleitor continuou: de todos os senhores da França, dos quais eu tenho conhecimento, ele foi quem mais zelou pela glória do nome Francis, e eu não temo afirmar que o rei e toda a França sofreram nele uma perda que nunca poderá ser compensada. O duque tentou se eximir da culpa pelo assassinato de Coligny, sugerindo que os huguenotes estavam planejando uma conspiração à época. Mas o eleitor logo interrompeu dizendo: nós sabemos de tudo a esse respeito, senhor. Quando Charlotte de Bourbon, a esposa do príncipe de Orange, morreu, aquele príncipe, em 1583, propôs casamento a Luísa. Ela já estava viúva há cerca de 11 anos e, além disso, era pobre. Mas o príncipe estava muito feliz em aceitá-la, mesmo sem um dote de casamento, visto ser ela a filha do almirante Coligny. Então eles se casaram em Antuérpia, em 12 de abril de 1583, e em seguida passaram a residir em Delft. O povo da Holanda, embora inicialmente inclinado a olhar com suspeita para o casamento que representava a união com a França, logo aprendeu a amá-la. O seu charme pessoal e seus modos pólidos encantaram os seus súditos. Motley diz: ela era uma mulher pequena e de boa aparência, com traços delicados, pele refinada e olhos negros muito belos, os quais pareceram, em anos seguintes, estar sobrecarregados de lágrimas não derramadas. Ela possuía uma notável firmeza de opinião, assim como uma angélica doçura de caráter. A senhorita Benger chegou a afirmar: ela possuía mais firmeza de caráter e vigor intelectual do que Charlotte de Bourbon. O povo holandês havia reverenciado Charlotte, e agora, amavam Luísa. Em 28 de fevereiro de 1584, nasceu a ela um filho, o príncipe Frederick Henry, que depois viria a ficar conhecido como o tão ilustre príncipe de Orange, e líder dos holandeses. A alegria do povo foi tão grande pelo nascimento deste menino como filho do príncipe, pois, se não fosse por ele, ela não teria tido nenhum outro filho do sexo masculino, de modo que se alguma coisa acontecesse ao seu filho mais velho, o príncipe Maurice, o Estado poderia sofrer grande perigo com uma mudança de dinastia. Mas o nascimento do filho de Luísa evitou que isso acontecesse. No entanto, Luísa enfrentou também conflitos e temores, além, é claro, dessas muitas alegrias. Ela temia que o seu marido fosse assassinado. Tenhamos em mente que isso havia sido intentado em 1582, mas sem sucesso. A recompensa que o rei da Espanha havia oferecido por sua vida continuava válida. E o seu receio provou ser verdadeiro, pois o homem que iria realizar este feito já se encontrava no palácio. Era um francês, chamado Gerard, proveniente de uma parte da França que estava sob controle espanhol. Pensando na grande recompensa e movido por sua fé humanista, ele maquinou este feito durante 6 anos. Ele foi a Delft, em maio de 1584, e se dedicou tanto ao serviço do príncipe que acabou se tornando um dos seus servos de maior confiança. Mas as suspeitas de Luísa cresceram e tornaram-se mais concretas, pois os olhos de uma mulher podem ver de modo mais penetrante o caráter de um homem, e assim ela perguntou ao seu esposo: quem é aquele homem de aparência sinistra, e o que ele quer? Ele quer um passaporte, e eu o concederei a ele, o príncipe respondeu. Logo depois, Guilherme deixou a sala de jantar e encontrou com Gerard no corredor, ao pé da escada. Gerard segurava o passaporte em uma das mãos, como que esperando que o príncipe o assinasse, mas a sua outra mão segurava uma arma. No momento em que Guilherme tirou os olhos dele, ele detonou 3 tiros que o acertaram em cheio. O príncipe cambaleou sob o efeito das feridas mortais e clamou em francês: "Oh meu Deus, tenha misericórdia da minha alma e deste pobre povo." Um dos auxiliares do príncipe o aparou em seus braços e o colocou sobre os degraus. Luísa e a irmã de William, a condessa de Schwarzenburg, se achegaram a ele imediatamente. A sua irmã, sabendo que ele estava morrendo, perguntou se ele encomendava a sua alma a Cristo. Ele respondeu: sim. Esta foi a sua última palavra, pois ele morreu enquanto seus assistentes o colocavam na cama.
O assassinato ocorreu em 10 de julho de 1584. A pobre Louisa estava dominada pelo pesar. Ainda jovem, com a idade de 32 anos, ela ficava viúva pela segunda vez. A trágica morte do seu esposo trazia sua lembrança as dolorosas mortes de seu primeiro marido, bem como de seu pai, por assassinato. Ela como que sofreu novamente o terrível massacre de São Bartolomeu. Foi uma terrível provação, mas ela confiava em Deus e suportou o seu sofrimento com uma bela resignação. Ela tinha, diz Maurier, a vantagem de ser filha do maior homem da Europa, e de ter tido 2 esposos das mais eminentes virtudes, o último dos quais deixara para trás uma reputação imortal. Mas mesmo assim, ela ainda teve a desventura de perder os 3 por súbitas e violentas mortes, de modo que a sua vida não foi mais do que uma série contínua de aflições, as quais poderiam fazer com que qualquer pessoa afundasse sob elas. No entanto, uma alma como a dela já havia se conformado completa e inteiramente à vontade de Deus. Deste modo, Guilherme foi assassinado um pouco mais de 2 anos após a primeira tentativa, e Louisa veio a ficar viúva depois de apenas 1 ano e 3 meses de casada, estando seu bebê com somente 4 meses e meio de idade. Ela ficou sem recursos financeiros e teve dificuldades com a manutenção de sua família. Eu mal sei, escreveu ela para o irmão do seu esposo, o conde João de Nassau, como as crianças e eu deveremos nos manter de acordo com as honras da casa. As províncias holandesas, no entanto, gentilmente concederam a ela uma pensão anual de $4.000. Assim ela passou de uma condição anterior de falta de recursos para uma de certa tranquilidade financeira ao longo de sua vida. Contudo, ela enfrentou muitas preocupações e cuidados, especialmente com relação à educação das 6 filhas da esposa anterior de Guilherme, a mais velha das quais tinha apenas 8 anos de idade quando foi confiada a ela. Este dever ela cumpriu fielmente, a ponto de se dizer que ela estampou o seu próprio caráter nelas, de modo que elas pareciam-se mais com ela do que com a sua própria mãe. Enquanto isso, grandes mudanças políticas haviam ocorrido na França. O rei Henrique de Navarra tinha se tornado rei da França e os reformados haviam conseguido o direito de culto, de acordo com o Edito de Nantes. Desse modo, Louisa pôde gozar do privilégio de poder retornar à sua terra natal em 1549. Em um certo domingo daquele mesmo ano, ela veio a conhecer a duquesa de Montpensier, que, no massacre de São Bartolomeu, havia distribuído sinais entre os católicos com vistas ao extermínio dos huguenotes. Quando ela adentrou a sala onde Louisa se encontrava, Louisa a deixou abruptamente, por não poder suportar a presença de tal mulher. Mas o caminho de Louisa ainda viria a enfrentar alguns reveses. As controvérsias religiosas irromperam na Holanda entre os calvinistas e os arminianos. O seu próprio pastor veio a se envolver nestas controvérsias. Pois quando ela se mudou para Haia, a capital da Holanda, em 1591, ela havia encontrado ali uma igreja reformada francesa e teve como pastor o renomado Ten Bogard. Ele era um dos líderes do partido arminiano, e por isso a simpatia de Louisa esteve deste lado na controvérsia, mas o que ela desejava em seu coração era a tolerância religiosa. Quando o governo holandês ordenou que todos os arminianos ou remonstrantes deixassem o país, ela intercedeu por eles, especialmente por Barneveld, no que dizia respeito à paz e à liberdade religiosa. O resultado foi que ela se tornou impopular entre os holandeses e não pode mais se sentir em casa entre eles. Então, após ter residido na Holanda por 37 anos, ela decidiu deixar aquele país e voltar à França, sua terra natal. E, tão impopular ela acabou se tornando em virtude da controvérsia religiosa que, quando partiu, a população a vaiou nas ruas. Mas o seu filho, Frederick Henry, a quem ela deixou ainda na Holanda, acabou por tornar-se rei, reintroduzindo ali a liberdade religiosa, permitindo que os arminianos retornassem para lá. Então, em última instância, ela saiu vitoriosa em seus princípios de liberdade. Porém, antes que isso acontecesse, ela já havia adentrado seu estado de recompensa. Ela viveu apenas por um curto período depois que retornou à França.
Em Fontainebleau, ela ficou doente. Quando se tornou conhecido que estava gravemente enferma e prestes a morrer, os católicos fizeram de tudo para que renegasse a sua fé, tentando ganhá-la para a fé romana. O cardeal Richelieu, o mais ardiloso dentre eles, foi enviado com esse propósito. Quando ele entrou no seu aposento, ele encontrou, de um lado do seu leito, o seu pastor reformado de Fontainebleau, Courcelles, e do outro lado, uma senhora, protestante devota. Richelieu disse: Madame, tome cuidado com a sua alma. Você tem 2 espíritos malignos ao seu lado. E então ele começou a admoestá-la quanto à situação da sua alma e a incitou a salvá-la pelo retorno à Igreja de Roma. Mas o malicioso cardeal, que sabia tão bem como moldar a história, encontrou alguém ainda maior à cabeceira do leito desta princesa reformada. Ela se declarou firme quanto aos princípios da fé reformada e segura em sua esperança do céu e da salvação por meio dos méritos de Cristo, pedindo para ser poupada de intrometimentos como o dele, os quais não traziam a ela nem segurança, nem paz. Richelieu partiu derrotado, e o pastor reformado, Courcelles, a confortou até que viesse a morrer, regozijando em esperança, em 9 de outubro de 1620. O seu corpo foi embalsamado e levado para Delft, onde foi posto em uma magnífica sepultura, juntamente com seu esposo. Por meio do seu filho, Frederic Henri, ela tornou-se a ancestral da princesa Louise Henriette.